Boa noite. Bem-vindos ao STP em linha. O presidente cessante da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, encerrou hoje o ciclo de visitas de despedida e agradecimentos aos órgãos de soberania, com a visita ao presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Alcino Pinto acredita que fez o seu melhor em 2 anos do seu mandato à frente dos destinos do Parlamento santomense. Efetivamente, como sabem, estou cessando as funções. Muito brevemente deixarei de ser presidente da Assembleia Nacional, um cargo bastante importante e bastante honroso para qualquer cidadão do nosso país. E tendo exercido este cargo, entendi que neste momento em que estou cessando as funções, despedir-me das autoridades, não só despedir, mas agradecer também a colaboração que me foi prestada durante esses quase 2 anos. Será constituída amanhã uma comissão que terá a competência de averiguar a legalidade dos deputados eleitos, que serão empossados amanhã, dia 22 de novembro, na Assembleia Nacional, afirmou o presidente cessante da Assembleia Nacional. Olha, o que eu posso assegurar é que no que depende de nós que estamos cessando as nossas funções, quer eu enquanto presidente cessante, quer os serviços da Assembleia Nacional liderado pelo secretário-geral, tendo em conta a nova lei que fixa um instituto, que reforçou, aliás, o Instituto das Incompatibilidades, nós tudo fizemos para que os novos deputados iniciem as suas funções respeitando, grosso modo, as leis da República e particularmente esta lei. Porém, convirá comigo que o presidente cessante não está em condições de impor, de determinar regras nenhumas. Há uma comissão que vai ser constituída amanhã, de acordo com o figurino para a tomada de posse. Essa comissão terá a competência de averiguar a legalidade e os outros aspectos dos eleitos e, em função disso, tomará as decisões que permitirão, portanto, que os deputados eleitos possam ser empossados sem ferir a lei. Portanto, eu espero que isso tudo esteja a ser ajuizado de acordo com os figurinos legais da República. Na sua despedida, o presidente cessante da Assembleia Nacional deixou algumas recomendações aos novos deputados. O que eu deixaria como conselho era de que, primeiro, fizessem tudo no sentido de respeitar as nobres funções de que irão estar investidos, ou seja, o ser deputado é, acima de tudo, um representante do eleitor, um representante do povo, e nesta condição deve, acima de tudo, ter uma ação de fiscalização do governo e contribuir para que a República tenha leis modernas e aplicáveis. O outro aspecto que eu deixaria como recomendação é que se esforçassem, cada um pessoalmente, para que a sua atitude política seja sempre em consonância com os desígnios para os quais foram eleitos e com os interesses do nosso povo. Estamos a formar os agentes para que eles possam atuar mais e melhor. Palavras de Vera Cravide, diretora da Polícia de Investigação Criminal, durante o ato de entrega dos certificados da formação ministrada pela Polícia Federal do Brasil. Agir sempre com inteligência e planificação são os princípios de qualquer corpo policial. Por isso, durante 2 semanas, os agentes da PIC receberam técnicas que lhes permitem mais eficácia e eficiência ao lidarem com os supostos delinquentes, infratores e a sociedade civil. Um policial bem treinado, bem capacitado, é certeza de uma sociedade bem servida e protegida. O delegado da Polícia Federal do Brasil especifica as técnicas lecionadas durante a formação. As técnicas que nesse módulo foram tratadas são técnicas de abordagem, ou seja, aquele momento onde o policial irá se aproximar do elemento criminoso, né? São técnicas que ele vai aprender a se aproximar quando o criminoso está a pé. Outras são técnicas para ele se aproximar de criminosos que estão em veículos, motos, carrinhas, e
Por final, eles aprenderam técnicas de abordagem a edificações, ou seja, o criminoso se escondeu em determinado local, está escondido dentro de uma casa, dentro de uma repartição pública, dentro de um banco, e os policiais aprenderam como vão fazer para adentrar com segurança e prender esse criminoso. Por último, o formador concluiu que o agente só usa da força estritamente necessária, ou seja, ele vai reagir de acordo com a ação que o bandido está perpetrando. Se o nível de ação dele é baixo, ele vai apenas chegar com a presença física ou então com um comando verbal, né? A partir do momento que o bandido, que o criminoso reage, o policial também tem que ir aumentando a força de reação dele. Nós somos um país pequeno, somos uma ilha, não poderíamos e não vamos conseguir sobreviver sem esse tipo de cooperação, porque nós não temos forma de formar internamente os agentes, nem meios, nem possibilidades. Graças a esta cooperação com o governo brasileiro, com a Polícia Federal, estamos a conseguir formar os agentes da melhor forma possível para que eles possam, dentro e de acordo com aquilo que eles aprendem e vão aprendendo, poder atuar da melhor forma possível nos trabalhos que têm sido ou que têm desenvolvidos na Polícia de Investigação Criminal. A diretora admite alguns erros que os agentes cometem nos terrenos, mas alerta que devem cometer menos possíveis. Os agentes são seres humanos, cometem erros, mas é preciso que os erros que eles cometem sejam o mínimo possível na sua respectiva atuação. Portanto, a formação é para capacitar e dar mais habilitação aos agentes na recolha, na atuação, na atuação policial quando estão no terreno. Portanto, cada área de formação que nós tratamos e diz ao agente a forma como é que eles devem atuar no terreno. Portanto, se eu atuo de uma maneira e se eu aprender a atuar, aprender que esta maneira que eu atuo não é correta, eu tenho que aprender a maneira certa. Ir aperfeiçoar esta. Isso não significa que os agentes atuavam de uma certa maneira que a população não está contente. Não. Nós estamos a dar capacitação aos agentes para que eles possam atuar mais e melhor, com melhor acuidade, com melhor respeito pelos cidadãos, com mais capacidade, com mais perícia. Portanto, está assim concluída a terceira fase de formação que visou capacitar os 30 agentes da PIC em matéria de abordagem policial. Nota-se cada vez mais números de cães soltos e sem donos nas ruas da cidade de São Tomé, o que pode representar um risco para a saúde pública. Veja os tipos de riscos que que esta situação pode acarretar para a saúde humana. A quantidade de cães abandonados nas ruas da nossa capital é impressionante. Estes animais estão por toda a parte da nossa cidade, vivem na rua e se alimentam nos contentores de lixos e também nos mercados. Além de representarem um risco físico, os cães também podem ser um poderoso meio de transmissão de doenças quando não estão cuidados e passam tempos em contactos com as pessoas. Evidentemente podem trazer vários tipos de risco que eu vou referir. Por exemplo, o risco da transmissão das chamadas zoonoses. Isto significa doenças dos animais domésticos, nomeadamente cães, gatos e também outras espécies pecuárias, e não só, selvagens também, que podem transmitir a ser humano. Sim, e que tipo de doenças podem ser? São várias. Uma delas é a raiva. Outras também existem leptospirose. Infelizmente, nestas condições, estes animais se tornam uma ameaça real para as crianças, adultos e idosos. Os cães na rua constituem um perigo e insegurança para a própria saúde pública. As crianças e as pessoas, sobretudo mais velhas, mas os adultos também são também suscetíveis, né? Podem ser, aliás, atacadas. Portanto, o que se deve fazer é evitar, eu volto a repetir, a multiplicação exagerada da população canina na cidade de São Tomé e Príncipe, reduzi-las e também ir eliminando mesmo a presença desses cães na cidade, devido aos prejuízos que provocam para a saúde pública. De acordo com o veterinário, existem técnicas modernas que podem ser usadas para evitar a multiplicação desses cães de ruas na nossa capital.
E então é necessário que se conceba programas que visem combater os cães vadios na cidade capital e também nas zonas mais periféricas. Este programa tem que ser bem elaborado, bem concebido pela classe médica veterinária e não só, envolvendo vários parceiros. Hoje, por exemplo, estou no sector privado e há também o Estado, que desempenha um papel preponderante. Poderá eventualmente vir a surgir uma ou outra ONG interessada também em alguns organismos que possam contribuir, sempre partindo do princípio que os próprios animais também têm direito. E as técnicas modernas para fazer aquilo é através de operações. Essas operações nós chamamos ovariostotomia, que é uma castração nas fêmeas, e também fazemos uma orquitomia nos machos, que significa castração dos machos. Por outro lado, se os cães forem bem tratados, podem ser considerados membros da família, confirmando o ditado popular de que os cães podem ser considerados melhores amigos do homem. Mas para isso é necessário que se tenha alguns cuidados básicos com esses animais. Bom, em primeiro lugar é definir a alimentação. Se ela tem, a família tem condições econômicas para poder alimentar o cão, para poder garantir a higiene e a limpeza do canil. O canil é a casa de cão e dos próprios quintais. Como eu disse, também as doenças dos cães podem ser transmitidas aos homens, aos seres humanos. O cão deve ter um acompanhamento médico regular e sistemático. Nós temos que fazer as vacinações dos cães. Eu tinha falado anteriormente, por exemplo, a raiva. O cão deve ser vacinado contra a raiva, por exemplo. E há outras doenças do próprio cão que eventualmente podem atacar o homem ou podem prejudicar a saúde do próprio cão. E então a família tem que ter essas condições mínimas. E criar um cão, não criar muitos cães. Quando se sabe que não tem possibilidades econômicas para criar muitos cães, cria pelo menos um, porque o cão é o grande amigo do homem. Sempre criar, mas garantindo sempre, não se esquecendo nunca, que os cães têm os seus próprios direitos. E temos que garantir o bem-estar e a qualidade de vida desses cães. Por isso, as autoridades precisam se conscientizar dos riscos que os cães abandonados podem causar à população, pois já podem ser considerados problemas de saúde pública e alguma medida deve ser tomada antes que a situação fuja completamente de controle. O presidente da República de Portugal decreta a lei que ratifica o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, no domínio da fiscalização conjunta de espaços marítimos sob soberania da República Democrática de São Tomé e Príncipe. A lei foi assinada no passado dia 13 de novembro de 2014. Terminou esta manhã a formação intitulada Reforço das Capacidades do Poder Local e Regional na implementação dos programas e projetos de desenvolvimento. O certame ocorreu no Instituto Nacional para a Igualdade e Equidade de Gênero. Como forma de dar uma nova abordagem de gestão e implementação do projeto de desenvolvimento em São Tomé e Príncipe, o projeto Sistema de Alerta Precoce, em parceria com o Poder Local, organizaram formação destinada a quadros técnicos das câmaras distritais, governo regional e as ONGs. A formação tem como princípio dotar aos técnicos e quadros da administração local e regional de conhecimento que lhes permita poder planificar, fazer o seguimento e executar os projetos de desenvolvimento financiados com o apoio do PNUD. São Tomé e Príncipe. E PNUD, dado o investimento, ficou satisfeito com a formação? Nós pensamos que sim. É uma primeira formação que nós desenvolvemos, mas vamos continuar ainda a fazer outras formações nesse sentido. Para fortalecer as capacidades de poder local e regional, o PNUD estará alargando as suas opções administrativas locais e regionais, assim como as ONGs, para que as mesmas possam atuar efetivamente como parceiros de implementação, planeando e implementando tais programas e projetos de forma eficiente. Sabem que o objetivo da formação foi a implementação de projetos de desenvolvimento, tanto no âmbito do PNUD, mas virado para o reforço das capacidades do poder local e da região autónoma do Príncipe. Ferramentas extremamente importantes porque sabe, o poder local, com as responsabilidades, atribuições que tem, precisa realmente de ter a aptidão para lidar e gerir da melhor forma os recursos que são colocados
à sua disposição para resolver os problemas, portanto, das populações, independentemente das fontes, tanto do orçamento geral do Estado e tanto também dos investimentos dos parceiros. Após receberem os seus certificados, os formandos irão para os seus distritos mais preparados. Sendo assim, de mãos dadas, estima-se que o país poderá atingir os seus objetivos com eventos semelhantes. Já são conhecidas as 16 equipas qualificadas para o CAN 2015, de acordo com informações divulgadas pelo jornal online África 21 Online. O Gabão e o Burkina Faso do grupo C, o Senegal e a Tunísia do grupo G e a República Democrática do Congo, RDC, melhor equipa classificada na terceira posição, completaram esta quarta-feira a lista das 16 equipas que disputarão o Campeonato Africano das Nações de 2015, a decorrer na Guiné Equatorial de 17 de janeiro a 8 de fevereiro de 2015. As 4 equipas vão juntar-se à África do Sul e ao Congo, do grupo A, a Argélia e ao Mali, do grupo B, as Camarões e a Costa do Marfim, do grupo D, ao Ghana e ao Guiné-Conakry, do grupo E, e o Cabo Verde e a Zâmbia, no grupo F. Nigéria não marcará presença no CAN 2015. É o final do STP em linha de hoje. Obrigado por nos ter acompanhado. Em nome de toda a equipa, boa noite. Todos os direitos previstos na Convenção sobre os Direitos das Crianças. Ele tem o direito de ser protegido. Ele tem o direito de viver num ambiente familiar seguro.